Pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Sim. Nossa, que bom então. Pessoal, a gente vai dar início então, né, à aula de hoje. E conforme a gente conversou ontem, hoje na nossa aula vocês vão ter um convidado que vai conversar com vocês Dá um Danone para ele, quer? sobre o mercado de trabalho, né, sobre a profissão dela, aquilo que ela executa, né? É uma fala rápida que ela vai fazer e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês e tudo mais, tá bom? Eu já vou pedir para ela entrar na sala para a gente poder começar, tá? E aí, depois que ela terminar a fala dela, vocês permaneçam na sala, a gente vai só orientar quanto à atividade e depois eu libero vocês para ir para a plataforma, tá bom? Vamos só esperar ela entrar. Porque prefiro, eu gosto assim, quer? Porque A Andreina está aqui, ela postou atividade de empreendedorismo ontem. As demais vão postar lá o resumo, né? Eu falei que era para a partir de segunda, mas ela já postou. Então, quem quiser postar antecipado, pode ficar à vontade, tá bom? Não precisa aguardar segunda-feira, não. Ela já está entrando. Só um minutinho que ela está tentando entrar lá, tá? Ela já vai entrar. Bom dia, Juliana. Tudo bem com você? Agora sim. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer receber você aqui, Juliana. A gente está com, Obrigada pelo convite. a gente tá com 7 alunos já presentes, mas eles vão entrando, mas como eu te disse, a gente vai gravar a conversa para depois os outros também poderem assistir. Tá tudo bem? Ok, Tudo em paz? tudo bem, graças a Deus. Acabei de tomar um café. Ó, tá bom demais da conta. Então vamos lá. Pessoal, então como a gente tinha conversado, hoje a Juliana vai conversar com a gente. Ainda vai ser uma conversa, não uma apresentação, né? A gente vai conversar um pouco sobre a vida profissional dela, ela vai contar um pouco, né? E aí depois no final vocês vão ter um tempo para perguntar alguma coisa que vocês tenham curiosidade em saber. Só para contextualizar a Juliana, a gente está no curso de assistente administrativo, essa é a nossa aula de número 10, né? E aí até agora os meninos vêm falando de administração de forma geral, a gente falou de competências e habilidades, e essa semana a gente estava falando sobre perfil empreendedor, né? Não só empreender para criar negócios, mas empreender também dentro daquilo onde eles estão inseridos, da organização onde eles estão inseridos, né? E aí eu achei bom a gente trazer alguém que está no mercado de trabalho atuando muito próximo da área deles, né? Para conversar um pouco. Então, Juliana, nessa primeira parte, você podia se apresentar para os meninos, dizer de você, da sua formação, né? E depois a gente vai avançando para o mercado de trabalho, tá bom? Pode ficar à vontade.
Bom, pessoal, bom dia. É um prazer falar para vocês aqui, falar um pouquinho de uma história que eu gosto muito, que é a do meu trabalho, como que foi para me chegar onde eu estou. E eu trabalho na UEG agora em junho, vai fazer 7 anos. Então, eu comecei como assistente administrativo mesmo, e hoje o meu cargo é assessora executiva. Então, a administração, ela te dá muitas vertentes, são várias opções para você ter, né, no mercado de trabalho, e todas as empresas, mesmo elas não sendo de administração, ela tem a parte administrativa. Então, por exemplo, toda escola, toda universidade, às vezes os alunos não enxergam, né, tudo que acontece ali por trás do professor, da sala de aula, mas envolve uma parte administrativa, como se fosse mesmo uma empresa. Então, tem a parte de compras, a parte de organização, de rotina, de motivação dos funcionários, que também envolve administração, teorias administrativas. Então, é um conjunto desses fatores, né, que vai fazer com que um negócio, uma empresa, seja ela do que for, né, uma universidade também, possa dar certo. Então, eu comecei no cargo administrativo, né, minha formação é química, eu também sou professora de química. Então, eu fiz o curso de licenciatura em química, me especializei em toxicologia, mas, ao mesmo tempo, eu fui fazendo vários cursos, assim como vocês estão fazendo, na área administrativa, que é uma área que, depois que eu comecei a trabalhar, eu fui percebendo o quanto eu gostava das atividades, da forma como as coisas aconteciam, que a gente estudava e depois aplicava e via que aquilo ali funcionava e que realmente precisa de uma organização. O dia a dia, em cada lugar, em cada trabalho, ele vai depender muito do setor. Então, por exemplo, na universidade eu tenho um tipo de rotina administrativa e numa indústria farmacêutica eu vou ter outro tipo, né? São situações diferentes. Mas a base, a organização, os princípios administrativos, eles são os mesmos. Então, eu me formei e depois eu passei no concurso, né? Trabalhei 3 anos como temporário, contrato temporário, no cargo de assistente administrativo. Depois eu passei no concurso e estou até hoje. E pretendo continuar. Então, mesmo, por exemplo, tendo passado em um concurso na área de educação, para ser professora de química, eu preferi continuar na UEG, pelo gosto, né, do trabalho administrativo. Então, é muito interessante quando você começa a trabalhar e vê as rotinas ali. É importante em todo o trabalho que a gente tenha a nossa organização. Então, a gente precisa se organizar, conhecer ali a empresa, conhecer os processos, o que você precisa fazer. Então, a partir disso, você organizar a sua rotina e conhecer e trabalhar o melhor que você puder. Quanto aos cursos, é extremamente interessante a gente cada dia mais se capacitar. Então, esse curso, assistente administrativo de vocês, eu já conheço, conheço pessoas que fizeram também, já fiz muitos parecidos. Então, é um início e que vai te capacitar muito para poder depois exercer sua profissão, vai conhecer já os processos. Porque é muito importante, porque o que acontece? Quando eu comecei no meu primeiro trabalho, antes eu trabalhava como professora, então eu não tinha tanto contato com a administração, não conhecia tudo o que acontecia. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu vi a necessidade que eu tinha de ter feito um curso, né, de conhecer um pouco mais, para não ter tanta dificuldade. Claro que com esforço a gente aprende tudo, vai aprendendo, aí depois faz os cursos, mas é importante a gente já ir se capacitando, né? Então, eu parabenizo vocês pela decisão de fazer o curso, e que é muito importante para entrar no mercado de trabalho, que a gente sabe hoje como está difícil, exigente o mercado, né? A gente precisa estar sempre se qualificando e aguardando aí uma oportunidade.
Bacana, Juliana. Juliana, você já tem 7 anos na UEG já? Vou fazer 7 anos, pensa, Parece que comecei foi nova. ontem. Juliana, a maioria dos nossos alunos aqui tem perfil de idades diferentes, né? A gente tem adolescentes, né, que ainda estão em busca do primeiro emprego, e tem uma Uhum. galera que já trabalhou em alguns lugares e está buscando recolocação no mercado, né? Quando você iniciou, você já iniciou como professora, ou antes de professora, você teve outros trabalhos nesse meio tempo aí, na Não, foi como adolescência? professora. Comecei com 18 anos sendo professora e com 21 eu fui para o EG, administrativo. Ah, você acabou de revelar a sua idade agora pra gente, olha Ah, só. foi? Mas é você que é bom de conta, Thales. Juliana, uma outra coisa que eu queria comentar com os meninos é que você dissesse do que é mais importante ou do que você acha que é mais importante para esse primeiro emprego, né? Qual é a habilidade ou qual que são as competências, olhando o ambiente que você está inserida, né, claro, que você julga mais Uhum. importante. Porque essa semana a gente falou de perfil empreendedor, perfil de liderança, alguns perfis, né? O que você visualiza como uma habilidade muito importante para primeiro emprego ou para recolocação? Thales, a gente fala muito sobre trabalho em equipe. E realmente eu percebo que é uma das maiores qualidades que a pessoa pode ter no mercado de trabalho. Porque é muito difícil você saber lidar com o outro que está ali do seu lado, que às vezes pode ter características totalmente diferentes das suas, e é o seu trabalho. E além disso, a capacidade mesmo, a disponibilidade em aprender. Então, a pessoa precisa estar disposta a aprender e trabalhar em equipe. Eu acho que foi o que mais pesou em todo esse tempo meu de trabalho. Saber trabalhar com as outras pessoas, apesar de não ser fácil, mas você saber lidar com as situações que vai acontecendo ali no dia a dia e estar sempre aberto a aprender coisas novas. Então, por exemplo, você está em uma empresa, em um determinado local, você tem ali a sua função, e em determinado momento tudo muda, informatiza algo, algum sistema. Então, você precisa estar disponível, né, para aprender, para poder acompanhar o desenvolvimento da empresa, do cargo, porque hoje, ainda mais hoje, né, a gente percebe, por exemplo, no início da pandemia, muitas pessoas que nem sabiam mexer com informática, internet, precisaram aprender. Então, se você não tem essa disponibilidade, aí acaba ficando um pouco mais complicado. Então, a gente precisa ter essa capacidade, né, de se adaptar às situações que podem ocorrer, né, a mudança na empresa, do setor, de cargo. Então, acho que essas duas qualidades, trabalho em equipe e adaptação ao meio, elas são muito importantes. Bacana. A gente comentou muito sobre isso essa semana e é algo que é difícil de encontrar, né? A gente falou um pouco de cultura organizacional essa semana passada e às vezes a gente se Isso. insere num lugar que a cultura é muito diferente, né, da nossa e às vezes a gente É. tem essas dificuldades. E aí essa semana a gente estava conversando um assunto, Juliana, só para você exemplificar para eles também, se você puder, sobre estrutura organizacional, do como que é importante dentro da organização, né? A gente ter claramente o que cada um faz e até onde vai a competência de um ou do outro, né? Isso de fato é importante, por exemplo, você enquanto a sua função, você saber claramente até onde você vai, o quanto que é importante ter claro a organização, entendeu? Dos departamentos, dos setores, Sim, na sim. prática, porque eu fico falando para eles na teoria, às vezes eles ficam meio viajando, né? E às vezes, se na prática realmente essa estrutura bem definida faz diferença para o seu trabalho e para o desempenho da sua organização, no caso da UEG. Você já explicou para eles sobre os organogramas ou ainda não chegaram nessa Já, parte? eu apresentei alguns para eles, níveis de hierarquia. Bom, pessoal, então, toda empresa, ela tem esses gráficos, né? O organograma, às vezes tem o fluxograma, que norteia os trabalhadores, os servidores, nas suas ações. Então, por exemplo, vou exemplificar a universidade, que é o que eu conheço. Na UEG, a gente tem o reitor, né, que está ali no topo do organograma, do fluxograma.
Abaixo a gente tem os pró-reitores, hoje a gente tem também os diretores. Então, cada um sabe a quem recorrer e quem que é a sua chefia imediata. Então, cada órgão, cada setor tem seu chefe imediato. Então, é onde você vai recorrer ali qualquer problema. Ele, posteriormente, também vai ter o chefe imediato dele. Então, o organograma, a gente precisa sempre ter ele em mãos, fácil acesso, para ver a quem se submete. Então, você está fazendo ali um trabalho, mas a outra parte você tem que deixar ali para o seu superior. E você vai ver também a quem você se submete, né? Quem que são os seus chefes, o que você pode fazer, o que já não é sua competência. No fluxograma, que também faz parte dos gráficos, é importante, às vezes, até cada setor ter o seu, que você vai direcionar ali seu trabalho, saber o que é competência sua, o que é competência do seu colega, porque às vezes são atividades distintas. Então, o organograma, ele é fundamental em qualquer empresa, para você ter mesmo essa noção de onde você se encontra ali dentro da empresa, né, saber o seu lugar, as suas funções, a quem recorrer, né, o seu chefe imediato, ou organizar melhor ali quem está sobre a sua regência, né? É isso, Thales? Expliquei bem, deu para entender? É isso mesmo. Pessoal, vocês vão anotando aí se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Depois, no finalzinho, a gente deixa vocês perguntar para a Juliana qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. Juliana, um outro ponto que a gente tocou com eles essa semana era sobre a importância de um objetivo na vida profissional. Do quanto que é importante eles, enquanto profissional, determinar qual é o objetivo e aonde ele deseja chegar, né? E quais são as metas e que eles vão traçar para isso. E aí, na sua vida profissional hoje, você atingiu o objetivo? Era sempre esse o seu objetivo? Ou, ao início, você tinha um objetivo que talvez foi modificado? Tipo assim, você tinha claro desde o início um objetivo? Ou como é que foi essa construção profissional para você? Então, Thales, eu gosto muito de falar sobre isso, porque hoje eu me sinto realizada. Então, o meu desejo é que todas as pessoas sintam como eu me sinto hoje no meu trabalho. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes acontecem algumas coisas que a gente precisa mudar o rumo, né? Nem sempre as coisas vão estar como a gente quer. Mas, aos 16 anos, eu comecei a fazer concurso administrativo. Meu primeiro concurso foi no IF, em Porá, Goiás. Mas não passei. Eu tinha 16 anos, não sabia como estudar. Só que a partir daí eu percebi, gente, é interessante. Então eu vou continuar nesse caminho. Então prestei vários concursos de banco, continuei também no IF, que é cargo administrativo, mas concurso não é fácil passar. Mas eu continuava ali firme, um dia eu ia passar. E comecei a fazer faculdade, né, o curso de Química, com isso foi abrindo outras portas, e comecei a ser professora de Química. E ali eu percebi, não era carteira assinada, então aqui eu vou um pouco tendenciar as pessoas a fazerem um concurso, né? Mas é bom, é uma opção. Eu estava ali no meu trabalho, não era um trabalho fixo, eu recebia muito pouco, mas foi muito bom para mim, foi uma experiência, gostei muito. Sou agradecida pelo meu primeiro emprego. Mas eu percebi que eu tinha que fazer algo, eu precisava de estabilidade, é algo meu mesmo, pessoal. Depois, quando eu já estava com 2 anos e meio de sala de aula, apareceu essa oportunidade, um processo seletivo, né, na universidade, e eu fiz. O salário era um pouco melhor, e eu fiz esse processo seletivo, não fiquei em primeiro lugar, fiquei em terceiro lugar, achei até que nunca iam me chamar. Mas chamou e eu fui. Estava no último ano de faculdade, né, então eu trabalhava manhã e tarde, estudava à noite, terminando a faculdade. Então, ali eu comecei a ter gosto, como eu já disse para vocês. E logo no final do ano, nesse primeiro ano que eu entrei na universidade, já teve o concurso. Então, eu falei, eu estou gostando, tá bom, vou estudar e vou me dedicar.
Então, foi isso que eu fiz. Então, hoje, o que, que eu falo para as pessoas? Ninguém consegue as coisas, nada cai para a gente do céu. Então, a gente precisa fazer o nosso esforço, a gente precisa estudar. Então, eu passei a trabalhar tarde e noite na universidade, de manhã acordava bem cedo para estudar, à noite, quando chegava da universidade, cansada, mas eu estudava, porque eu sabia que ali era uma chance que eu teria. Da mesma forma como você estuda em um curso superior, que é a chance para você mudar de vida, conseguir um emprego melhor, que você consiga trabalhar mais confortável, que seja melhor para você. Então, ali eu estudei bastante no concurso, e na época tinham 2 níveis, médio e superior de concurso, eu fiz para os dois. No ensino médio eu fui aprovada dentro das vagas, no ensino superior eu era a primeira da reserva. Então, fui chamada primeiro no ensino médio, cargo de assistente administrativo, fiquei por 3 meses, e aí logo fui chamada no curso superior, que é um cargo que a gente chama de analista administrativo. Então, hoje, eu sou muito realizada também pela área, né, que eu trabalho, que é a área de educação. Paralelamente, também, eu sou tutora de um curso à distância, né, curso de biologia. Então, hoje, eu consigo ter o trabalho que eu gosto de fazer, aquele trabalho que você chega em casa e está cansado, tá? Porque a gente cansa, né? Precisa acordar cedo, tem o dia a dia, trânsito, tudo vai cansando a gente. Mas chega no final do dia, você agradece a Deus e sabe que aquilo foi o que você escolheu, que tá tudo ok, né? E que você é um trabalho que você goste. Hoje eu não pretendo fazer outro concurso. Também é onde envolve muitas coisas, né? O ambiente de trabalho, a cidade, eu moro em Anápolis, gosto muito da cidade. Então, fazer um outro concurso implicaria em muitas mudanças, mudança de área, às vezes mudança de cidade, e eu gosto da área da educação. Na área da educação, a gente, mesmo na parte administrativa, a gente consegue ver a alegria dos alunos, né? Consegue atender bem quando precisa de alguma coisa. Então, hoje eu sou uma pessoa realizada no meu local de trabalho, no que eu faço. Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer mesmo. Que bom, né? Eu acho que esse é um depoimento que para eles é interessante, que eu acho que eles conseguem perceber um propósito, né, desde o início, né, desde o primeiro concurso, do processo seletivo, que você tinha um foco definido. E não desistir, né, Thales? Porque se for contar o tanto de concurso que eu já fiz, se não passei... Isso é um pouco da aula de ontem que eu conversei com ele, a gente estava diferenciando teimosia de persistência, né? Isso. Eu falei para ele que ser teimoso é você repetir as coisas de forma errada várias vezes, né? Uhum. No seu caso, não, existe aí uma persistência, né? Uma muda técnica de estudo, muda a rotina para alcançar o objetivo que você tinha estabelecido. Juliana, já caminhando assim para uma última pergunta também, para não ocupar muito do seu tempo, sobre a rotina hoje no seu ambiente de trabalho, né? A rotina administrativa, como é que é hoje a sua rotina de trabalho? Eu sei que deve ser 40 horas ou 44, né? Mas quais são as atividades principais que você desenvolve? Ou às vezes se você quiser falar das atividades que eles vão desenvolver na função de assistente, se for o caso deles, entendeu? Uhum. Falar um pouco desse dia a dia de trabalho específico seu. Então, diferencia muito nos setores. Então, por exemplo, um servidor que trabalha no RH, no Recursos Humanos, ele vai ter uma rotina totalmente diferente da minha, por exemplo. Porque ele vai lidar com contratação, com folha de pagamento. Então, mesmo dentro de uma empresa, o cargo administrativo ele vai variar de funções. Então, se você está num local, por exemplo, recursos humanos, vai ter uma rotina muito diferente da minha. A minha hoje é 40 horas, eu trabalho de 8 a meio-dia e de 1 a 5. Então, isso é padrão aqui na universidade, né, como reitoria. Nos campos, cada campus tem sua rotina, então, às vezes tem curso à noite, os servidores precisam trabalhar à noite, como eu já trabalhei. Então, eu começo às 8, agora, nesse momento, a gente está em teletrabalho, né, e revezando, presencial com teletrabalho. Então, as minhas atividades, eu preciso conferir os e-mails,
né, que são de minha responsabilidade. Então, respondo esses e-mails ou encaminho para o setor responsável, né, aquilo que não é da minha competência. Então, depois que eu encaminho esse e-mail, eu olho os processos, porque tudo aqui na universidade é em forma de processos. Se você precisa pedir algo, você precisa formalizar um processo, protocolar um processo. E para um protocolo de processo, a gente tem um programa do governo, né, que a gente chama de SEI, que é um site para controle de processos, onde você cadastra, faz todo o seu processo de forma online, né, isso já é um avanço. Algumas empresas, algumas instituições ainda permanecem com processos físicos, né, no papel, vai adicionando ali as documentações, mas hoje a gente considera um avanço esses processos eletrônicos. Então, eu confiro nesse SEI todos os dias, a todo momento, não é como um e-mail. Então, a todo momento, eu fico ali de olho para ver se chega algum processo e vejo, né, o que eu posso responder, o que é de outro setor e o que é da minha responsabilidade. Eu vou ali dialogar com a minha chefe para ver qual a melhor forma de resolver esse assunto, para a gente devolver. Então, é importante que a gente tenha celeridade, rapidez nesse processo, né? O importante é atender bem. Então, a outra pessoa do outro lado ali está aguardando uma resposta, ela precisa de algo, né? Ela tem algum problema, digamos assim, seja qualquer tipo de problema, uma dúvida, e a gente precisa solucionar da melhor forma possível e de forma rápida. Então, a intenção é essa. Então, a gente busca ali resolver, responder aquele processo ou dar prosseguimento. Então, às vezes acontecem reuniões, né, para discutir melhor esses processos ou algo. Meu setor hoje é a Pró-Reitoria de Graduação. Na Pró-Reitoria de Graduação de uma universidade é onde são decididas as regras para os estudantes, dizendo assim de uma forma mais simples para vocês entenderem. Então, por exemplo, no momento que estamos hoje, se as aulas vão retornar presenciais ou não, são feitas reuniões para decidir isso. O calendário acadêmico, que dia que começa, que termina as aulas, é essa parte também nossa. Então, são assuntos relacionados ao estudante, lá na sala de aula. Então, todos esses detalhes estão sendo discutidos, com as aulas andando, tudo acontecendo. Então, por trás ali, tem todas essas discussões, que para chegar no final, tá tudo certinho ali com os alunos, professores, tudo acertado. Então, a rotina é essa: primeiro conferir os e-mails, depois o processo. Então, cada empresa vai ter sua rotina. Então, eu já estive em outros setores que era muito diferente. Eu já trabalhei na secretaria acadêmica, na secretaria da universidade. Então, a rotina era diferente. A gente conferia os e-mails, os alunos solicitavam documentos, né, uma declaração, um histórico. Então, a gente via lá quais as solicitações e ia fazer. Aí já tinha a parte de atendimento ao aluno, chegava um aluno ali, você precisava atender, saber qual era o problema, um professor também. Então, cada setor, como eu disse, ele vai ter sua rotina, né, de acordo ali com o que é sua responsabilidade. Hoje, a minha rotina é essa: o cargo de assessora, né, sou assessora da Pró-Reitora de Graduação, então é um trabalho mais próximo, né, não é um trabalho de atendimento ao público no momento. Beleza, Juliana. Uma coisa para chamar a atenção dos meninos também, na fala da Juliana, não sei se vocês conseguem perceber, ela caminha para a missão institucional da universidade. A gente falou semana passada sobre missão, visão e valores, e vocês percebem na fala dela que a prestação do serviço dela está envolta de uma missão maior que uma prestação do serviço, com qualidade, um atendimento. Ou seja, dentro do trabalho dela, da rotina dela, a missão e a visão da empresa ou da organização estão presentes, né? Sim. Por isso que é importante a definição daquilo que a gente conversou semana passada. Uhum. Juliana, eu agradeço muito, assim, o que eu queria mesmo ouvir, pelo menos eu já estou satisfeito, né? Agora eu vou abrir para os meninos para que eles possam perguntar. O convite foi feito para a Juliana, só para esclarecer para os meninos, eu trabalhei com ela na universidade, né? A gente ficou um tempo na Pró-Reitoria de Extensão,
E, de fato, é uma profissional que se destaca pela competência administrativa, ou seja, pela Obrigada. organização, pela forma de lidar, pelos procedimentos, né? Então, eu convidei ela Uhum. para falar por causa do conhecimento que eu tenho da profissão dela e do como ela é enquanto profissional. Agradeço muito você ter aceito o convite de falar com os meninos. Eu que agradeço, tá? Obrigada. E aí eu Gente, vou abrir para aguardo o vocês. boletim de vocês. É, eu vou abrir agora para vocês. A gente está com 8 alunos, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta, ou então alguém falar em nome da turma também para agradecer. A gente tem pessoas aí que gostam de falar, a Márcia, o Josias também poderia falar, o de Marci, ou fazer uma pergunta ou fazer um agradecimento para a Juliana, tá bom? Vou deixar vocês agora, tá? Podem ficar à vontade. Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você? É a Márcia. Eu gostaria de fazer uma pergunta e te agradecer também pela disponibilidade de estar passando seu conhecimento para a gente. Em algum momento dessa jornada sua, você já tinha, Deus lá anterior, já tinha foco já em trabalhar na área administrativa? Ou a partir da hora que você fez a sua formação, que você fez o seu primeiro curso, que você teve interesse, ou toda a vida você já tinha interesse nessa área? Então, com 16 anos, eu ainda não tinha trabalhado, eu estava no ensino médio. Foi o meu primeiro concurso e foi na área administrativa, foi para auxiliar de biblioteca, que no instituto, no IF, é uma função administrativa. Então, eu comecei a partir dali já concursos para a área administrativa. Mas para formação superior, eu tinha pensado inicialmente em farmácia, mas não tinha na minha cidade, né? Eu morava em Porá. O curso mais próximo era 100 quilômetros, então tinha que ir e voltar todos os dias, né? Não tinha pretensão de mudar, não tinha condições naquele momento. Então, e também queria trabalhar, né, durante o período de faculdade. O curso de farmácia é um curso integral, então eu não teria essa possibilidade. Então, com isso, abriu a oportunidade a minha turma de química foi a primeira do instituto. Então, eu comecei na primeira turma, né, assim que eu fui fazer o vestibular, foi que abriu o vestibular, comecei a fazer química, que é algo próximo à farmácia, mas voltado para a licenciatura, né, para ser professora. Então, ali eu mudei de foco, digamos assim. Fiquei ali os 2 anos e meio, né, como professora, que é outra função que eu gosto muito. E quando eu fui para o EG, que eu comecei a gostar da área administrativa mesmo, de fato. E aí eu já tinha, nesse meio tempo, eu já tinha feito outros concursos na área administrativa, mas não trabalhado na área administrativa. Então, na UEG foi onde eu percebi que realmente eu gostava, né? E no caso, como eu disse para vocês que eu fiz outro concurso para ser professora, mas em momento algum eu ia deixar o meu trabalho administrativo. A minha intenção era acumular, né, os 2 cargos, mas não foi possível. Então, eu decidi continuar na UEG, que era um trabalho administrativo, né, que é um trabalho que é totalmente diferente de ser professor. Gosto muito, tanto que hoje eu tenho uma função paralela, ela não é um concurso, né, mas gosto muito também de atender os alunos, mas como trabalho para mim mesmo, eu prefiro a área administrativa. Obrigada pelos seus Obrigada. esclarecimentos e obrigada pela disponibilidade de ter participado com a gente nesse momento. Tá bom, De Márcia. coração, amiga. Obrigada. Obrigado, Mais Márcia. alguém? Mais alguém? A Andreina podia falar, ela é a primeira aluna a postar sempre as atividades, sabe aquela aluna dedicada? Sei. Ela podia abrir o microfone dela e fazer uma pergunta, eu só acho, né? Ou então só dá um oi, Andreina. Isso. Estou aqui reconhecendo publicamente. Acho que ela não quer conversar. Tá bom. Mais ninguém, pessoal? Ela abriu. Pode falar, Andreina. Bom dia. A internet deve estar lenta. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Não? Certeza? Tá bom, então. Então, Juliana, eu vou te agradecer. A gente vai deixar gravado, né, para os outros meninos que não assistiu. Ao todos são
35 alunos. Mais frequente a gente está na média de 20, né, que estão assistindo às aulas. Como está nesse momento de pandemia, tem muita gente conciliando o ensino médio com o curso, então eles acabam fazendo a tarefa depois. E sobre a sua fala também, eles vão fazer um relato da sua fala para avaliar que cada dia tem que ter uma atividadezinha, né? Então eu te agradeço muito pela sua participação, obrigado, sucesso aí na UEG, sei que vocês estão passando por processos de mudança de novo, né? Tem eleição para reitor aí de novo, então pode ser que em agosto tudo mude de novo, né? Como que vai ser? Minha rotina mude. Então você vai ter que se adaptar possivelmente, mais sucesso. Eu vou pedir para os alunos permanecerem aqui, que eu vou voltar a conversar com eles e passar para você fazer a despedida deles. Então tá bom, gente, mesmo um pouco tempo, foi um prazer conversar com vocês e passar um pouquinho dessa minha alegria de hoje trabalhar na área administrativa e dizer para vocês o quanto é importante a gente lutar pelos nossos sonhos, a gente, como o Thales disse, a gente ser perseverante, né? Então, isso é importante, um dia vocês vão agradecer. Então, nenhum esforço nosso hoje, ele é em vão. A gente está construindo a nossa vida, tanto no pessoal quanto no profissional. Já teve momentos que eu sacrifiquei, que eu trabalhei muito mais do que precisava, que eu passei do meu horário, mas isso tudo a gente faz pensando no maior, em algo maior, que lá na frente podem ter certeza que vocês serão recompensados. O cargo que eu estou hoje de assessora executiva, eu nunca imaginei que eu poderia chegar, nunca. Nem um sonho. E hoje eu estou aqui. Então, eu sei que é fruto de tudo que eu fiz, comecei a fazer há 7 anos atrás. Você constrói um profissional honesto, que cuide das coisas, que busca fazer o melhor, né? Mesmo que em alguns momentos você tenha que se sacrificar, que trabalhar um pouco mais. Um dia o seu esforço será recompensado. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês. Agradeço, Thales, pelo convite e estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tchau. Obrigado, Juliana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, a Juliana agora já saiu, né? Eu vou agradecer a cada um de vocês que assistiram a fala dela. Eu acho que para a gente é importante vocês verem um pouco do outro lado, né? Ela já está, enquanto profissional, um pouco da experiência dela de como ela chegou onde ela está, né? Então, eu acho que esse era o objetivo. Daqui uma semana ou duas, a gente vai trazer uma outra pessoa, aí já da iniciativa privada, tá? De uma empresa. A Juliana ela é da organização pública, né? De uma universidade. Então, a gente vai trazer alguém que está na iniciativa privada para vocês verem também que existe uma diferença. Ainda dentro dessas 80 horas iniciais do curso que fala sobre introdução à administração, tá? Quando eu finalizar a aula aqui, o que eu quero que vocês façam, né? Existem as outras atividades que estão abertas. Eu destaquei aqui que aquela de empreendedorismo um aluno já enviou. Pode enviar até na segunda, não tem problema. Tem algumas atividades que algumas ainda não fizeram. Então a gente precisa dar uma atualizada, né? Quem não está atualizadinho, atualizar as atividades. E da aula de hoje, terminando aqui, eu vou subir o vídeo para o YouTube. Assim que o vídeo do YouTube estiver pronto, eu vou lá e vou postar a aula 10, né? Lá no fórum, aula 10, entrevista com o profissional. E aí lá no final eu vou deixar uma reflexão para vocês comentarem, né? Se foi importante essa fala, se vocês conseguem, depois da fala da Juliana, perceber a aplicação do que vocês estão estudando. É um comentário simples, é uma discussão como se a gente estivesse em sala de aula, né? A gente poderia fazer aqui pelo Meet, né? Cada um abrindo o microfone falando. Mas como tem não são todos os alunos, a gente vai abrir lá. E lá também eu percebo que às vezes vocês ficam mais à vontade, né? Vocês não estão vendo ninguém, então vocês vão lá e escrevem direitinho, certo? Então eu acredito que dentro de meia hora, 40 minutos, que é o prazo do vídeo subir para o YouTube, eu vou postar ele lá e abrir uma nova atividade, né? Que é esse diálogo sobre a participação da Juliana. Antes de eu encerrar, alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer se foi importante esse momento aqui agora? Se querem mais momentos assim, ou se não fez diferença? Alguém quer falar antes de eu encerrar? Ô, professor, Oi, Marcos. eu achei bem interessante, eu gostei muito
E realmente a gente vendo uma visão de outra pessoa que já trabalha na área dia a dia é bem interessante. Eu acho que seria mais interessante, às vezes, com o decorrer do tempo, o senhor trazer mais umas 2 pessoas, né? Às vezes em Uhum, segmentos diferentes, né? Igual ela sim, aí é na área administrativa de escola, né? Às vezes isso. uma pessoa que trabalha numa determinada empresa, só uma ideia, Uhum, porque, por exemplo, tem muita gente que trabalha em usina, tem gente que tem outro segmento de outra atividade, então seria bem interessante a gente conhecer outros também, né? uhum, Só uma opinião. sim. Eu fiz o convite já para umas pessoas, eu não vou antecipar quem são, estou só aguardando elas responder. São de indústria, né? Um é da indústria farmacêutica, lá de Anápolis, né? E um outro é de indústria, acho que é uma indústria de alimentos, se eu não estiver enganado. Para a gente fazer ainda na próxima semana ou na outra ainda, né? Antes da gente finalizar essas primeiras 80 horas, né? E essas primeiras 80 horas são de introdução de administração, depois vem a parte de comunicação, e eu acho que seria bom a gente trazer um gestor de pessoas, né? Enfim. Mas a ideia é que dentro de cada componente, né, vocês têm 4 componentes, né? A gente está no primeiro de 80 horas. Que nesse a gente tenha 2 pessoas, no outro a gente tem um, que o componente é um pouco menor, mas pelo menos um profissional ou 2 por cada componente, para vocês entenderem na prática também, tá? Mas a ideia é que isso aconteça. É só se as pessoas não aceitarem os convites, né? Mas a ideia é de que aconteça sim essa diversificação para vocês conhecerem outras áreas. Mais alguém quer falar? Josias, de Marci, Milka, Monara, Andreina, Vanessa e Núbia. Esses são os 8 que estão presentes. Não, professor, tá de boa. De boa, de Marci? De Marci, você está melhor? Tô 90% já. Só uns. Eu tô tentando fazer esforço pra não ter perigo, mas já recuperei do Covid, já. Tô de boa, graças a Deus. Bom, bom Recuperando as demais. matérias e tentando fazer as tarefas. Estou acompanhando na plataforma, tá dando certo. Pode continuar lá no seu tempo, vai dar tudo certo. Obrigado. Mais alguém? Monara, Josias, Núbia? Não? Dole uma, dole duas. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a gravação, vou lá subir para o YouTube. Daqui a pouco eu posto no grupo que já está liberada a atividade para vocês participarem, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês e até mais.